Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, de todas as igrejas pentecostal Deus e Amor e de todos os ministérios. Prezados irmãos e ouvintes, quero ler uma palavra aqui hoje no livro de João, capítulo 10, versículo 10, uma mensagem muito conhecida que diz assim a palavra de Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Prezados irmãos e ouvintes, o ladrão, nós sabemos que é o diabo. Ele vem matar, roubar e destruir. Eu tenho observado, meus irmãos, e tenho tido esta preocupação, e tenho visto, e preciso passar isso para os meus irmãos, para que os irmãos fiquem atentos, vigiando, como as vigias prudentes, porque tem pessoas distorcendo a palavra de uma tal maneira, de um tal modo, que está dando medo em ver. Tem pessoas jogando, escondendo, dizendo que a palavra de Deus é uso e costumes, para se esconder da verdade, da santidade e tentar nos levar a um rumo desconhecido, ao inferno, ao abismo. E as pessoas estão divididas, já estão todas sem saber o que fazer, porque a minoria que prega a santidade está acabando. E a maioria estão jogando que é costumes. Mas a santidade, ela nunca foi e nunca vai ser costume. Não adianta dizer que você usando televisão, isso é costume. Não adianta, é pecado. Não adianta você dizer que usa o computador errado, é pecado. Não adianta você dizer que todos os hinos cantados hoje é de Deus, que não é. Não adianta você dizer que todas as pregações pregadas é de Deus, que não é. Não adianta você dizer que a praia, o futebol, o mundanismo, o divórcio, isto é de Deus, que não é. Não adianta você dizer que isto é costume. Não adianta você dizer que as roupas curtas, mini saia, mini blusa, roupas transparentes, roupas mundânicas, que é de Deus, que não é. Aí as pessoas estão escondendo atrás, dizendo que é uso e costume. E também a pessoa começa a colocar que não precisa usar gravata. Ora, se eu sou um soldado de Cristo, eu estou a serviço de Deus, eu tenho que usar gravata, eu tenho que usar o terno. Se eu estiver fazendo uma pregação simples dentro de casa aqui, amém. Mas se eu estiver na casa de Deus, se eu estiver em cima do altar, eu tenho que estar como soldado de Deus. Eu aqui prego sem gravata, mas na igreja não prego sem gravata e sem paletó. Ora, se as autoridades andam com as suas fardas para ser conhecido como autoridade, se as escolas têm que ter os seus uniformes, o povo da saúde tem que ter seus uniformes, o povo da dengue tem que ter seus uniformes, quem trabalha no posto de gasolina tem que ter seus uniformes, e você, negando a Deus, não usando como soldado a gravata. Não que seja pecado você pregar sem a gravata, mas se você passar isso para o povo e ensinar assim, você está errado. Porque todo mundo usa, 'as fardas nas firmas e aí por diante.
Eles não podem negar a firma, não podem negar os locais de trabalho, e nós vamos negar a Deus com nossas fardas? Então, meus irmãos, as obreiras têm que ter as fardas, os obreiros, o pastor. A pessoa dizer que roubar o dízimo de Deus, não devolver o dízimo de Deus, não ajudar a casa de Deus, isso não é pecado? É pecado, não adianta. Aí fica jogando que o dinheiro é para o pastor, que é só para o pastor, que não sei o que, não sei o que, mas para não devolver o dízimo, está roubando. Vem dizer que isso aí é uso e costume também? Hã? Porque sem o dízimo, como vai manter a casa de Deus, as portas abertas e os pastores que pregam a palavra? Por exemplo, a igreja pentecostal Deus e Amor, ela cuida dos órfãos e das viúvas. Tem lá, por exemplo, a Fundação Reviver, que acolhe milhares de crianças de rua. Quantas irmãs que ficou viúva, a Igreja Deus e Amor salariou elas? E sem a ajuda, como que a igreja vai manter essas pessoas, os órfãos, viúvas, manter a água, manter o aluguel, manter o pastor, manter a viagem? Como é que faz? Então, você não adianta vir para cá dizendo que isso é uso e costume, que não é. Eu costumo defender a palavra, não defendo aquilo que as pessoas põem. Mas se nós temos que se comportar conforme os soldados de Deus, tem que se comportar. E isso não é costume, nunca vai ser. Não vai ser. Então as pessoas estão tentando nos embrulhar, nos tapear com essa palavra que é uso e costume. Outra coisa, tem pessoas que dizem que cada país tem a sua cultura. Mas para Deus não é assim. Se eu tenho que trajar conforme tem que ser trajado, os outros países a mesma coisa. Não é porque é outro país, outra cultura, que eles vão ter que andar no erro, no pecado. Não, não, não. Porque Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não importa o país, a cultura. O povo de Deus não tem cultura. O povo de Deus tem que obedecer. Mas as pessoas estão batendo de frente conosco, com a santidade, com fábulas, como Paulo já dizia, para nos perverter. E tem até pastor que diz ser homem de Deus, pregador do evangelho, que estão também já usando uso e costume para tentar perverter o povo. E já é o diabo que está usando essas pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde, se não vigiar, vai cair também. Então, o grupinho que está permanecendo na santidade, na doutrina, é muito pouco, muito raro. E a minha preocupação é essa. Porque crente tem muito, pregador tem muito. Mas cadê aqueles que lutam para viver e pregar e abrir os olhos do povo? O negócio é o seguinte, se você andar no teu pecado porque você quer, e jogar que é costume de igreja, que é costume do pastor, você vai para o inferno.